Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de vocês, então, neste ciclo de palestras. Ele acaba hoje, e com a presença hoje do Dr. José Lino, depois, no final, o João Paulo vai entregar o certificado para todos vocês, tá? Caso vocês queiram. E o Dr. José Lino, ele é um médico cirurgião torácico e serviço de verificação de óbito. Então, gostaria de chamar o Dr. José Lino. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que estou muito contente pelo convite através da Bruna, a toda a administração do cemitério aqui. E é um assunto contagiante, eu diria. A princípio, parece assustador. O pessoal da psicologia que está aí, os alunos, eu não sei qual é o nível dos alunos, mas eu posso garantir que é um assunto que me trouxe assim, muita satisfação em preparar e trazer para vocês. Então, eu gostaria de agradecer novamente, ok? Então, quando a Bruna me convidou, eu acho que está carregando ainda aqui, ela me convidou perguntando se eu gostaria de falar sobre esse assunto. Inicialmente, eu me assustei, né? Pô, afinal de contas, o que um médico vai falar sobre morte? Afinal de contas, o conceito universal de médico é a pessoa que trabalha para salvar vidas, né? O conceito mais romântico, assim eu diria, né? Mas aí eu fui atrás do assunto e vi que dentro da medicina existe até uma especialidade chamada tanatologia, que o pessoal que trabalha mais com isso está um pouco mais familiarizado e que trata bastante esse assunto da morte em si. Então, próximo slide, por favor. Então, dentro da tanatologia, existem alguns conceitos que a gente tem que falar sobre a morte, né? É a parte da medicina legal, então, que estuda a morte e o morto, quer dizer, a pessoa. A gente não pode esquecer desse detalhe. E suas repercussões na esfera jurídico-social. Tudo isso aí a gente vai explicar e essas frases aí são muito bem colocadas. Próximo slide. Então, para nós leigos, né, morte a princípio parece tudo igual, mas para o médico não. Para o médico tem que ser algo um pouco mais técnico, né? Ele tem que fazer a diferença do que é morte encefálica, que é diferente de morte circulatória, e por sua vez é diferente de morte cerebral, que não está aqui, e por fim definir uma morte natural, morte violenta, morte de causa suspeita, porque tudo isso aí pode gerar processo, pode gerar inquérito, né? Então, o médico tem que ter essa visão técnica até por respeito e dignidade ao ser humano, né? Próximo slide. E hoje a medicina atual está tendo resultados assim fabulosos, eu diria, na área de transplante de órgãos, transplante de tecidos. E os grandes centros na Europa, Estados Unidos, têm se preocupado com a definição, o conceito de morte, né? Porque num vacilo, por exemplo, um hospital que almeja muito resultados, né? Quanto mais precoce indicar a morte, melhor é o resultado. Vai ter um paciente com um órgão um pouquinho mais rígido e esse órgão vai ter mais resultados, né? Então, e aí vai ferir diretamente a ética do serviço. Então, nós temos que ter um conceito assim de morte muito, muito bem previsto e até complementado com alguns exames, tá? Então, com o advento do transplante, alguns centros tiveram que se interessar sobre esse assunto. E observou-se que morte não é algo estanque, é um processo, né? É uma evolução. A gente vai comentar também. Então, a forma, eu diria, o conceito justo, o limite, ele tem que vir, que traga benefício para a sociedade e principalmente um respeito incondicional à dignidade humana, né? Que envolve muita coisa. Por exemplo, o médico, às vezes, ele está familiarizado com a morte, mas ele vai ter que falar com o familiar, com o ente querido, com a pessoa que cuidou desse ente por vários anos. Então, tem que ter uma certa dignidade e tem que ter uma forma de falar para dar uma eventual uma notícia desagradável. Então, tudo isso é conceitos que eu acho importante trazer para vocês. Próximo slide, por favor. Então, como eu falei, os grandes centros, principalmente Estados Unidos e Europa, que têm os melhores resultados de transplante, a Sociedade Alemã de Cirurgia solicitou ao comitê de transplante deles para
fazerem um estudo e definir melhor o que realmente é a morte, né? E eles levantaram 3 itens, né? O primeiro é sobre os sinais clássicos de morte, né? Para esse paciente não vai apresentar pressão, não vai apresentar sinal respiratório nenhum e sem frequência cardíaca, digamos assim. Quer dizer, é algo simples, aparentemente, para você observar, né? Basta ter um olhar clínico. E o conceito B é a depressão circulatória, que aí tem que ser visto com exames complementares. Quais? Um eletroencefalograma, que não vai mostrar nenhuma atividade cerebral, né? Mesmo assim, pode ocorrer enganos e pode ocorrer erros, né? Ou então um angiograma, que seria uma angiorressonância, uma angiotomografia, que também vai mostrar o fluxo cerebral, tá? Então esse é o conceito técnico do médico, tem que ser cada vez mais técnico. E esse comitê observou que a morte, então, ela tem que ser considerada, não basta o paciente perder a consciência e ficar sem respirar. Ele tem que ser observado por no mínimo umas 12 horas, né? Observar a respiração, então, a midríase bilateral, que são os reflexos, um dos reflexos que a gente tem que ser observado, e o eletroencefalograma tem que ser isoelétrico, quer dizer, não deve ter nenhuma atividade elétrica, né? Se só isso não bastar, faz então o angiograma, e esse tem que ser observado no mínimo por 30 minutos, né? Quer dizer, não pode ter fluxo cerebral, né? Então, quer dizer, os grandes centros, eles prezam por isso, porque isso pode reverter em processos e complicações, tá? Próximo, por favor. Então, a pergunta que se faz mais, um paciente grave, quando o coração para, a parada cardíaca, já dá para considerar a morte? Não dá para considerar a morte, não. O serviço médico, o olhar médico tem que já iniciar as manobras de reanimação quanto antes. Se voltar alguma atividade de vida, digamos assim, mesmo que não seja uma respiração espontânea, mas um pulso, uma frequência cardíaca, ele tem que ser submetido a todos os cuidados de UTI. E se o caso for algo assim, irreversível, que a evolução natural vai ser fatídica, ele vai ter que ser observado até ser confirmada a morte encefálica. Aquilo que eu falei, através de um eletroencefalograma ou então um angiograma, né? Exames complementares. Próximo. E essa preocupação não foi só na Europa, a própria Harvard também, eu acho que o conceito deles é até de forma simplista, mas muito, muito objetivo, né? Eles basicamente 4 conceitos eles usam sobre a morte, sobre a causa, digamos assim, a definição de morte. Primeiro, então, a ausência absoluta de resposta a estímulos externos. Segundo, próximo, por favor. A ausência da respiração espontânea, nunca inferior a 1 hora. Quer dizer, tem que se dar esse espaço de tempo, né? Mas por que, doutor? Porque existem muitas doenças que mimetizam a morte. A gente vai comentar algumas delas, né? E o médico tem que ser muito cauteloso. É aquilo que eu falei, por isso que eu voltei. Aquelas palavras foram muito bem conceituadas. A dignidade, o respeito ao ser humano, né? E outro conceito que eles utilizam bastante é a ausência de reflexo, né? Vários tipos de reflexo, reflexo pupilar, corneano. Tudo isso pode ser avaliado de forma clínica. Não precisa de nenhum exame complementar. Quer dizer, nós estamos falando de grandes centros, né? Dos melhores centros do mundo, né? Lógico que se você estiver lá no interior, lá no meio do norte do Brasil, e você não tiver nenhum exame complementar, a ausência desses reflexos, a observação da respiração por mais de 1 hora, você já tem capacidade suficiente de dar, digamos assim, o conceito de morte. Isso acontece, e quando isso acontece, que não tem médicos presentes, são convidadas 2 pessoas idôneas do lugar, um lugar muito remoto, e essas pessoas idôneas podem assinar até o atestado de óbito, que depois a gente vai mostrar para vocês, ou comentar também. E por fim, Harvard também usa o eletroencefalograma, né, de forma que ele seja isoelétrico, quer dizer, não tenha nenhuma atividade elétrica, né? Próximo, por favor. Outro aspecto importante que eu achei interessante trazer para vocês, para a gente comentar, bater um papo, é o trabalho realizado por Trevisol e Bittencourt, sobre morte encefálica. Eles também caracterizam muito bem porque eles levam em consideração as doenças que mimetizam a morte, as doenças que são reversíveis, né? E quais são elas? Uma hipotermia, acontece muito nos países mais frios, que têm invernos mais rigorosos.
pode ser diagnosticado um paciente com hipotermia que não vai ter atividade cerebral, né? E, no entanto, se prontamente ele for atendido e tratado, você pode reverter a situação. Choque. Tanto faz o choque, se for choque hipovolêmico, por um traumatismo grave, que o paciente perde grande volume de sangue, ele pode não ter uma atividade cerebral. Ou choque de origem cardiogênica, ou intoxicações por drogas. Quais drogas? Benzodiazepínico, isso acontece muito. Ou barbitúricos. Você tem que reverter essa situação, né? Porque isso mimetiza um estado de morte, né? E, por fim, distúrbio metabólico, o mais comum seria o coma hipoglicêmico, né? Que é um coma, de certa forma, até fácil de reverter. Ou de outras causas hepáticas, enfim. Próximo. Então, além de observar aqueles detalhes, o médico tem que estar apto, né, segundo o conceito, trabalho de Treviso, a fazer todos o exame clínico o mais profundo possível, através do reflexo, então, pupilar, reflexo corneano. Eu vou só citar aqui para vocês saberem que isso existe e que um profissional da área de saúde, sempre que possível, tem que fazer. Reflexo óculo cefalógico, óculo vestibular e, menos comum, o reflexo cócleo-palpebral, né? Próximo. E, por fim, os exames complementares. Quais são? Um eletroencefalograma, que eu sempre cito, mas existe também o potencial evocado, que nada mais é do que um eletroencefalograma com estímulos elétricos, né, para ver se realmente existe alguma resposta. O próprio angiograma, que vai medir a ausência de fluxo sanguíneo cerebral, ou a presença do fluxo sanguíneo. E nos locais que não tem condições de ter um angiograma, uma angiorressonância, uma angiotomografia, você pode utilizar um simples ultrassom, que a gente chama de Doppler, para ver as atividades, a circulação, o fluxo sanguíneo nas artérias carótidas. Próximo. Então, depois do médico ter visto todos esses conceitos, ele é a pessoa mais apta, que eu diria, a assinar o atestado de óbito, a fazer a declaração de óbito, né? E a declaração, o que ela vai nos dar? Ela vai, eu acho esse termo eu acho interessante trazer para nós, porque aqui no meio onde nós estamos hoje, é muito utilizado, e um paciente só vai fazer o funeral dele depois que tiver um atestado de óbito, uma declaração completamente prescrita, né, preenchida. E isso, as informações que vai trazer, vai confirmar a morte, então, definir a causa da morte, né? Nem sempre é uma causa só, são várias causas. Então tem que fazer o mais completo possível, né? Porque isso vai ajudar até o interesse sanitário ali, satisfazer o interesse médico sanitário. Na maioria das vezes são 3 vias. Uma via fica com os familiares, outra via do atestado de óbito vai para o Ministério da Saúde, 2 vias vão para o Ministério da Saúde, e onde pode ser feito estudos assim, levantamentos, se for preenchido de forma correta, de grande importância e que pode trazer um benefício assim muito grande, né, para reverter até a mortalidade, algo assim. Então, o atestado, eu diria que é um documento de extrema importância. E até a nível, depois, judicial, se tiver que fazer alguma observação. Próximo. Então, as causas, outro interesse do médico quanto ao assunto da morte, que eu acho importante a gente colocar e comentar com vocês, é o médico tentar determinar a hipótese, né? Ele não precisa escrever isso no atestado, porque, na verdade, isso vai ser um processo criminal que vai levar. Mas o médico tem que ter em mente se foi morte causa por homicídio, suicídio ou um acidente, né? E como é que ele vai observar isso? Descrever de forma correta as lesões, né? Próximo slide. Tipos de lesões. Lesões de defesa. Lesões de defesa é aquela que o paciente, às vezes, chega na emergência, já agonizando. Um paciente que não vai te dar informação, ele é levado, né? E você vê ferimentos na mão, quer dizer, ele tentou se proteger, né? Pode ser um tiro, um sinal de um tiro, facada, ferimento, enfim. Ou tiro encostado, que você vai ver a fuligem da marca, né? Quer dizer, isso pode levar a suspeitar de suicídio, né? Ou engorjetamento, suicídio também. Eu trouxe alguns detalhes assim, só para vocês saberem a importância que é isso, até de forma jurídica, né? A multiplicidade de lesões, que também pode levar a um homicídio. E a morte suspeita, aquela que a pessoa era ígida, estava trabalhando normal e de repente apareceu ou foi encontrada morta. Quer dizer,
uma morte suspeita vai ter que ter um inquérito, vai ter que ser levado para um instituto médico legal para ser avaliado.